Bem-vindos à Hora da Verdade. O nosso convidado é Paulo Rangel, eurodeputado do PSD, a quem agradeço desde já ter aceitado o nosso convite para esta entrevista. Dr. Paulo Rangel, quando perdeu as últimas diretas, em novembro, disse que não antevia ser novamente candidato à liderança do Partido Social Democrata. Mantém essa posição neste momento ou ainda há espaço, vê espaço para avançar com uma candidatura? Não, quer dizer, espaço para avançar não tenho dúvidas que existia, mas sinceramente, tal como eu disse, é um processo que é um processo muito fresco, foi há 4 meses e sinceramente acho que neste momento não devo ser candidato e portanto essa disposição que na altura mostrei, mas que na altura era, digamos, mais condicional, mantenho, portanto... Mas porquê? Porquê é que... Porque sinceramente acho que fiz a minha candidatura, a última foi há 4 meses, eu não posso estar a candidatar-me de 4 em 4 meses, não é? E portanto eu acho que no momento em que me candidatei e em que não havia, sublinho, perspectiva de haver eleições legislativas, fazia sentido a minha candidatura, julgo que era a pessoa que estava em melhores condições para liderar o partido. Nesta altura acho que, enfim, o processo político é dinâmico e portanto, que já não há... não é necessário. Repare, eu nunca fiz da minha vida, é uma coisa que eu queria deixar, nunca tive a ambição de ser líder do PSD no sentido que isso é o alfa e o ômega da minha vida, como acontece com alguns políticos em Portugal, relativamente a vários partidos. Nunca foi isso. E, portanto, se eu entendo que sou a pessoa que está em melhores condições para uma determinada fase, naturalmente que me candidato. Se eu entendo que não sou, e esse juízo é um juízo que naturalmente é um juízo complexo, mas que sou eu que tenho em última instância que o fazer, julgo que não deve ser. Pronto, e portanto essa é uma decisão que eu já tinha interiorizado na própria altura em que decorreram as eleições e que mantenho. E agora não havia condições, porquê? Não é questão de não haver condições, é de eu achar que não sou a pessoa indicada neste momento. Portanto, é mais isso, não é? Porque, como lhe digo, não faltaram, se quer que lhe diga, não faltam. Aliás, em parte, esta declaração que estou aqui a fazer também se destina a isso, haver um grande estímulo para que eu fosse candidato. E sobre isso não há dúvidas nenhumas. E, portanto... mas penso que neste momento não é o momento e, portanto, esse é um juízo, como eu digo, complexo, mas que sou eu que tenho que fazer. E acho que as pessoas compreendem, não é? Portanto, que não vamos agora ser candidatos de 4 em 4 meses ou 3 em 3 meses, portanto, faz sentido agora dar espaço a outros. Mas a sua avaliação tem a ver com as circunstâncias políticas que vivemos, uma maioria absoluta do PS, uma situação, uma erosão eleitoral no PSD, fez essa avaliação também sobre não, essas sinceramente, circunstâncias? o que eu acho, vamos cá ver, isso não é bem um motivo, nunca seria esse um motivo, porque como eu aqui já disse, quando eu fui candidato à liderança, em outubro, quando me candidatei, não havia a perspectiva de eleições legislativas. Enfim, havia quem falasse, pode acontecer, mas sinceramente, eu até pelos resultados que tiveram o Bloco de Esquerda e o PCP, em particular, sempre achei que isso não aconteceria, portanto, que não o fariam, porque julgo que os resultados seriam claramente estes. E, portanto, não é por isso, é de facto uma avaliação subjetiva. Não é por acaso que noutras alturas, ao longo destes anos, eu tinha-me candidatado em 2010 e depois não me candidatei em várias ocasiões porque achei que não era a melhor solução para o partido. Isso também pesou, serem 2 derrotas que já não, têm... olha, repare, eu sinceramente as derrotas são uma coisa que a mim não... Eu sou um grande democrata e um democrata muito disciplinado. E, portanto, não sou uma pessoa que me deixa bater com derrotas. Aliás, vi muitos líderes políticos serem derrotados várias vezes. Olha, Mitterrand foi derrotado 4 vezes até ser Presidente da República. O Tomás de Soares ganhou e perdeu 500 vezes. Portanto, ou seja, os exemplos que nós temos, e não me estou a comparar com eles, mas são que isso não, é evidente que não é isso, sinceramente. Isso às vezes há sim uma outra notícia de jornal que põe um bocadinho de picante, que é para entreter as hostes, mas não é isso. Eu penso que toda a gente compreende que são circunstâncias bastante diferentes e que essencialmente vêm desse processo e, portanto, agora acho que deve ser outro a tomar, ou outros a tomarem essa dianteira. Mas claro que eu estarei sempre disponível para colaborar, como sempre. Portanto, isto não é de maneira nenhuma uma retirada do partido, nem uma retirada das responsabilidades que, como militante, até com esse historial também, tenho. E daqui a 2 anos, num próximo mandato,
para a liderança do partido, não coloca de parte a hipótese de, aí sim... Repare, sinceramente, eu não vou fazer esse cálculo. O que eu lhe vou dizer é o seguinte: neste momento o PSD precisa muito de todos aqueles que têm responsabilidades e história no partido. Precisa de muita gente nova e de renovação, mas também precisa de muita gente com alguns pergaminhos no partido, de gerações mais atrás da minha e de algumas gerações que até estão à minha frente, mas que são pessoas já com um historial. Nós precisamos de todos, porque a situação do partido é uma situação difícil. A circunstância de haver uma maioria absoluta, a circunstância de haver 4 anos pela frente, a circunstância de termos agora uma competição da iniciativa liberal e até num registro diferente do Chega, a circunstância do CDS ter perdido a expressão parlamentar. Portanto, não é apenas a maioria absoluta, é também um rearranjo ao centro-direita e à direita moderada e não moderada, que obviamente exigem que o PSD esteja todo ele, diria eu, concentrado nesse processo de ressurgimento e de relançamento do partido. E isso significa o quê? Isso significa que com certeza que agora poderá haver vários candidatos, etc., mas feitas as eleições para o presidente do partido, o partido no Congresso deve dar um sinal de grande unidade e de grande disponibilidade para colaborar com aquele que os militantes escolherem. Isso é fundamental. Nesta fase é fundamental. Entre os nomes de que se fala, Luís Montenegro, Miguel Poiás Maduro, Ribal Esteves, Pedro Rodrigues, qual é que se encontra em melhores condições para assumir a liderança do PSD? Olha, eu não vou fazer esse exercício, muito menos agora, porque não vou falar sobre protocandidatos. Vou dizer, o PSD tem de facto muitos nomes, ao contrário do que às vezes se diz para aí, tem de facto muitos quadros e tem alguns quadros, porque é evidente que isso não se aplica a todos, alguns quadros que têm qualidades certas para a liderança. Embora essas qualidades também são em cada tempo, e por isso é que eu há pouco dizia que o mesmo juízo que faço sobre a minha candidatura anterior e o tempo que vivemos agora, em cada tempo há, obviamente, pessoas cujo perfil é mais recomendado ou menos recomendado em função das dinâmicas políticas e das conjunturas de cada momento. E, portanto, há com certeza nomes muito fortes enfim, eu espero que eles apareçam e se manifestem e naturalmente, como eu digo, para mim o que é fundamental é que o partido, depois desse processo eleitoral, nomeadamente no Congresso, possa ter soluções de unidade que possam passar, porque o líder que for eleito, qualquer que ele seja, vai ter uma tarefa muito difícil e merece um apoio e uma colaboração muito próxima e muito leal. E está disponível para essa colaboração? Isso é o que eu estava a dizer, portanto, eu estou totalmente disponível para colaborar com a nova liderança, isso sem dúvida alguma. E irá dar o apoio em campanha para esse candidato que aparecer? Não, porque pode haver, qualquer um deles? Nós não sabemos, portanto, quem são os candidatos, portanto, não vou agora comprometer-me com nada disso. Isso não me compete neste momento, não é um exercício puramente de conjectura que eu não posso, obviamente, fazer. Há pouco falava das diferentes dinâmicas políticas que podem condicionar o aparecimento de candidatos. Estava a falar de Carlos Moedas, por exemplo. Como é que vê o papel dele no PSD? Não, eu vejo, olha, lá está mais um nome, pode juntar a esses que pôs o do Miguel Pinto Luz também, portanto, estamos a falar... Luís Montenegro? Não, eu estava a dizer aos que já deu, que foi o Luís Montenegro, foi o Miguel Poiás Maduro, o Pedro Rodrigues, o Ribal Esteves, enfim, pronto. Penso que não estarão todos na mesma gama, mas não vou eu fazer agora isso. Mas esses nomes, o Carlos Moedas, o Miguel Pinto Luz, com certeza também, e temos muitos outros militantes, enfim, que eu acho que podem depois colaborar aos mais variados níveis. Temos novas gerações também que estão aí. Não estamos aqui a falar de mulheres, também há várias com... não sei se automaticamente para a liderança, mas com certeza para tomarem agora um papel de relevo que lhes pode dar no futuro o caminho da liderança. E, portanto, sinceramente, sobre esse ponto de vista, eu não estou muito preocupado. Sei que há muita gente que acha isso, com uma falta de quadros, não estou muito preocupado. Estou realmente preocupado, isso sim, com o trabalho de reconstrução, que vai ser difícil. Não é? Vai ser difícil. A maioria absoluta é muito condicionante sempre, não é? Pode ter uma virtualidade, que é o partido poder realmente renovar-se. Do meu ponto de vista, não é preciso uma renovação ideológica,
Eu acho que houve aqui um erro, que é esta ideia de que o PSD tinha um problema de identidade ideológica e devia ser mais... O PSD foi sempre centro-direita, ponto final. Não vale a pena agora... E isto não é só o PSD que define, são também as outras forças que definem. E isto não é... Agora, o que é que isso significa? Discorda daquela estratégia do PSD ao centro. Não, Acho que o não PSD para ganhar foi eleições, uma repare, boa estratégia. O que eu acho é o seguinte, que a estratégia... Eu não teria sido candidato em outubro se não achasse que a estratégia que era errada. E acho que isso foi confirmado pelas urnas de um modo claro. E isto não é agora nenhuma crítica, não deixa de ser crítica, porque a crítica estava implícita, para não dizer explícita, na minha candidatura. E tenho a certeza... E no resultado eleitoral que o resultado eleitoral seria diferente se tivesse sido eu a ganhar as eleições. Mas pronto, isso são águas passadas, não, é um juízo que fica para as minhas memórias, para escrever com calma, não é agora para... Porque todos merecem respeito e fizeram com certeza o melhor possível, e nós, a partir do momento em que o resultado ficou dado, todos colaboramos para que o PSD tivesse o melhor resultado possível, e portanto isso não é uma análise que eu vá fazer agora. Mas o que digo é que estamos numa fase em que, do ponto de vista ideológico, essa discussão fica claro que o PSD é de centro-direita. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o PSD nunca deve hostilizar a direita moderada, ponto final, e que, obviamente, para ganhar eleições precisa do centro. Isso ninguém tem dúvidas sobre isso. E por isso há tantos militantes do PSD que estão ao centro, e outros estão ao centro-direita, e até há alguns, poucos, que estarão mais à direita moderada, e até há um ou outro centro-esquerda. Porque para se ter maioria absoluta, que era uma coisa que eu queria atingir se tivesse sido líder, e toda a gente dizia que António Costa não podia ter e ele teve, o que quer dizer que não era impossível ter maiorias absolutas. Não estou a dizer que não fosse mais fácil para o PS do que para o PSD, também não estou a dizer isso. Só estou a dizer que não era assim uma coisa tão extraordinária, porque se alguém tivesse dito que isso era, que António Costa ia atingir isso, ninguém tinha previsto isso. Ninguém. E portanto, toda a gente achava impossível. E portanto, isto é só para dizer que às vezes, bom, aquilo é impossível. Não é impossível. Depende da forma como se fala aos portugueses e quais são as alternativas que se lhes dá. Mas isto para dizer uma coisa que eu acho que é, para mim, muito importante. É que nós não devemos estar agora num debate sobre o que é o PSD e a sua identidade, porque isso é uma coisa, para mim, óbvia. É claro que eleitoralmente é preciso ir ao centro para ganhar eleições, e isso vale para o PS e vale para o PSD. E para ganhar como é absoluto é preciso ir ao centro-esquerda. Não tenho dúvidas sobre isso. Alguma coisa. Foi isso que fez Cavaco Silva nas suas duas maiorias absolutas e foi isso que, de alguma maneira, o PSD fez quando teve maiorias com coligação com o CDS. O CDS tinha o eleitorado mais da direita moderada, não é? E o PSD tinha o centro-direita, o centro e algum centro-esquerda, com certeza, porque senão não conseguiam uma maioria absoluta. Portanto, isso e, portanto, eu não estaria a discutir isso. O que eu acho que é muito importante é atrair de novo os quadros para o PSD. Portanto, é fundamental trazermos gente nova. Mulheres e homens. Quando digo gente nova, não é apenas jovens, claro que também tem que ser muito jovens, mas há muita gente na meia-idade e até depois disso que, obviamente, também está disponível para colaborar e que está distanciada do PSD e, portanto, é preciso que o líder e a equipa que o ajude e o partido no seu todo seja capaz de trazer esses quadros para... Está a falar de independentes? Estou a falar de pessoas que estão independentes, estou a falar de pessoas que se deixaram atrair muito pela iniciativa liberal, por exemplo, e até alguns eventualmente pelo Chega, embora esses não penso que comunguem das ideias do Chega, é mais por um protesto ou uma insatisfação com os partidos clássicos. É desses que eu estou a falar, não estou a falar de uma ou de outra pessoa que penso que é uma minoria que esteja de acordo com aquelas ideias radicais que o Chega propaga. Agora... e até muitas pessoas que votaram PS e que também podem estar no PSD e colaborar com o PSD. Isso é um aspecto. Depois, eu acho que há dois nichos sociológicos para os quais temos de apontar. São os jovens e outros são os mais velhos, nomeadamente as pessoas que hoje são reformados. Porque o PSD criou, no fundo, um corte, penso que, no tempo da Troika. Em resultado da Troika, com um eleitorado que também era muito PSD, não era só PSD, era tradicionalmente repartido entre o PSD e o PS, e que se deslocou muito para o PS. Portanto, nós temos que falar para um espectro geracional muito vasto. Às vezes assim, é preciso falar só para os jovens. Não é. É preciso falar para os jovens e é preciso falar também para as pessoas mais velhas. Penso que numa geração que anda aí dos 35 até aos 55, o PSD está, apesar de tudo, mais bem implantado. E, portanto, não é que não se tenha a trabalhar com esse, obviamente, não é isso, mas estou a dizer, nós temos aqui, estamos desfalcados nestas duas
nestes dois nichos, criamos, no fundo, se quiser, uma conexão emocional também, não apenas intelectual, não apenas programática, mas emocional. Isto tem muito a ver com a comunicação, tem muito a ver com a interação com a sociedade civil. É preciso voltar a ir às universidades, a ir às empresas, a ir às associações, a ter presença. Eu vejo, por exemplo, às vezes até com preocupação, uma presença molecular do PS em muitas instituições da sociedade civil. Vai ser esses conselhos gerais das universidades e tal, deputados do PS em barda, quer dizer, que é uma coisa que eu até acho que fica mal, haver excepcionalmente muito bem, mas quer dizer, esta presença nos corpos da sociedade civil é fundamental para um partido ter a implantação de que necessita, para ter no fundo aí, também temos depois não apenas que atrair as pessoas para o lado programático, mas também para uma presença dinâmica na sociedade civil. Em termos de calendário, o que é que tem achado deste prolongar do arrumar de casa do PSD? As eleições diretas no final de maio, depois o Congresso em julho. Não é demasiado tempo para esta direção estar sinceramente, em funções? Eu não vou fazer juízos sobre isso. A única coisa que eu acho é que é muito importante clarificar o calendário. Ele agora está clarificado. Acho que ele já devia estar clarificado antes. Porque isso permitia, independentemente de ser mais um mês para a frente, ou mais um mês para trás, ou mais 2, ou mais 3, ou mais depressa ou menos, ter ao menos as coisas clarificadas. Agora elas estão, e por isso eu também estou a falar agora, porque só queria falar depois de haver essa clarificação, porque me parecia que é também respeito pela direção atual, que só quando ela põe jurídica e legalmente o seu lugar à disposição, nós estejamos a falar sobre o futuro. E, portanto, parece-me que isso é evidente. Mas, sinceramente, para mim o que era importante era ter um quadro claro. Quer dizer, claro que o PSD poderia estar, evidentemente, se não estivesse neste processo, poderia estar eventualmente mais ativo na oposição, mas também há duas circunstâncias que sempre limitariam um pouco a oposição nesta fase inicial. Por um lado, é um período de graça que depois, de uma maneira absoluta, um governo necessariamente tem. E, portanto, muita gente diz, bem, podíamos estar a fazer uma posição hiperdinâmica e tal. Bom, nós temos 4 anos e temos que fazer uma reconstrução interna muito grande. E há um período de graça no qual a oposição não é tão visível, mesmo que se faça. Não estou a dizer que não se deva fazer. Mas esse é um aspecto. E agora outro aspecto muito importante, e assim decisivo, e que muda muito também aquilo que é o perfil que a liderança do PSD tem de ter a partir de julho, que é a questão da guerra na Ucrânia, que eu acho que altera por completo a invasão russa, altera por completo os dados geopolíticos globais, mas também alguns dados políticos internos. E, portanto, isso faz com que, sinceramente, eu acho que alguns dos danos que poderiam resultar de um processo mais prolongado possam ser mitigados. Portanto, por isso é que eu digo que não faço disto uma questão que considero essencial. Considero que é essencial é que se clarifique e pronto, está visto que no verão ficará clarificado. Há pouco falava da sua candidatura, que considera que a sua estratégia tinha razão na sua estratégia. O que é que falhou na sua candidatura? Acha que Luís Montenegro lhe deixou de dar apoio a dada altura e que isso pode ter contribuído para a sua derrota? Sinceramente, eu não vou entrar nessa apreciação sobre... eu sou um democrata, como eu digo. Se os militantes do PSD entenderam que havia um projeto melhor, completos e protagonistas melhores, era eles que lhes competia. Julgo que depois os resultados eleitorais demonstraram que talvez não fosse bem assim. Mas pronto, isso sinceramente eu acho que nós não devemos viver muito desta, se quiser, de um certo passado e ou de ressentimentos. Há uma coisa que eu sempre afastei da política e que acho que a única forma de fazer política é qualquer lógica de ressentimento ou de estar agora a fazer o apuramento disto e daquilo, das culpas deste ou daquele, ou se foi assim, se foi assado. Quer dizer, há muitas equações. Acho que há uma coisa que mudou radicalmente o horizonte dessa eleição, e essa sim é que é estrutural. E nisso até acho que há um grande acordo entre todos, os que venceram, os que perderam, que é o facto de ter havido, a meio do percurso, ou digamos pouco depois do percurso ter iniciado, a marcação de eleições antecipadas, alterou por completo os dados daquela corrida e, portanto, isso sim é que eu acho que teve aqui um efeito no sentido de tornar os resultados tão próximos
um do outro e tão incertos. Penso que as coisas teriam sido diferentes se não houvesse essa urgência que, no fundo, as eleições acabaram por trazer para o debate político interno. Penso que os militantes foram um pouco condicionados por isso, enfim, que foi uma coisa que, sinceramente, eu logo antevi que poderia acontecer assim que ficou definido que ia haver eleições legislativas em janeiro. Fiquei logo, sinceramente, ciente de que as coisas seriam muito mais difíceis, o que não quer dizer que fosse impossível, como aliás se viu, porque o resultado foi, apesar de tudo, bastante próximo. Em breve teremos a posse do Parlamento e a formação do governo, posse do governo, e a partir daí o PSD também tem que tomar algumas decisões internas, ainda na direção do Dr. Rui Rio. Considera que o presidente do PSD mantém a legitimidade para escolher nomes para, por exemplo, a liderança parlamentar e também indicar os nomes que o PSD tem para indicar para o Conselho de Estado e outros órgãos externos da Assembleia da República? Considera que há aqui uma legitimidade estatutária e política, como dizia o Dr. Mota Pinto no Conselho Nacional, desta direção? Quer dizer, a legitimidade estatutária e formal existe, não é? Pronto, e portanto isso sobre isso não há dúvidas, quer dizer, agora, há muitas maneiras de fazer isso e portanto, evidentemente que isso pode ser feito em diálogo pode ser feito apenas pela direção, exclusivamente, e pode ser feito tendo em conta que está nessa situação de transição e portanto as escolhas que faz são escolhas que têm isso em conta, isso é uma fórmula. Outra fórmula é até dialogar com várias personalidades para encontrar uma plataforma. Enfim, sinceramente, isso era quase um dado inevitável. Repare, nós só estamos a discutir isso agora com mais pormenor porque houve este atraso no processo eleitoral. Porque senão isso tinha corrido logo, portanto, quer dizer, é um pouco inevitável que assim seja. Depois, a forma como se faz fica ao critério de cada direção que está. Pronto, uma direção que sabe que é uma direção transitória, embora totalmente legitimada, ela naturalmente deve atuar tendo em conta isso, mas isso não me compete a mim, sinceramente, estar agora a fazer esse processo. Eu posso dizer o que faria se fosse eu, que seria justamente ter em conta o caráter transitório das minhas funções, mas isso cada um sabe de si. E a verdade é que em termos não se formais, indicaria, por exemplo, a si próprio para o Conselho de Estado? Quer dizer, penso que isso, no meu caso, tenho certeza que não me indicaria. Nesse caso, não me indicaria, evidentemente. Mas na direção do Dr. Rui Rio, há a defesa de que é natural que o Dr. Rui Rio, mesmo nestas condições, possa indicar-se a si próprio como membro Bom, mas isso do Conselho eu não de vou Estado. comentar isso. Eu disse-lhe só o que é que eu faria. Depois o que os outros fizerem, farão e explicarão porque é que fazem. Disse há pouco que não estaria disponível agora para assumir uma candidatura. Gostaria de fazer mais um mandato como eurodeputado? Sinceramente, é uma decisão que eu pessoalmente ainda não tomei. Não é? Há uma coisa que eu não tenho dúvidas, é de que gosto muito e gostei muito de exercer o mandato de eurodeputado e julgo que o exerci bem, com proveito para o Partido Social Democrata e para o país em particular, e que eu continuo a fazer, mesmo nesta fase dificílima da vida internacional, muito presente naquilo que é o coração das decisões que a União Europeia tem de tomar, e que isso é uma mais-valia. Agora, sinceramente, quanto a isso, temos muito tempo ainda para pensar e, portanto, a seu momento, logo verei. Há pouco falava também da situação difícil e que estava preocupado com a situação do PSD. Acha que há algum perigo do PSD desaparecer, de se tornar irrelevante? Não acho. Não acho, porque eu sinceramente tenho muita esperança que a próxima direção vá fazer o trabalho que tem de fazer. Quer dizer, repare, há aqui uma coisa que nós temos de perceber. Por exemplo, no tempo do professor Cavaco Silva, o PS esteve 10 anos fora do poder governamental. E o partido, como se vê, não desapareceu, está aí mais que vivo. E passou, com certeza, momentos difíceis, mas também fez a sua própria renovação. E, portanto, é isso que ao PSD vai acontecer, não tenho dúvidas sobre isso. Portanto, precisa, isso sim,
volto àquele requisito que pus no início, é que, digamos, os seus quadros já atuais se empenhem muito. E se empenham muito numa tarefa de abrir o partido e renovar o partido. Isso é necessário. Temos que... Porque se o povo português fez as escolhas que fez a 30 de janeiro de 2022, isso tem que ser lido pelo partido. Não pode ser agora visto como, bom, o povo português é que está errado. Como a altura alguém disse. Isso não pode ser. Portanto, com certeza que o povo português não está errado. E, portanto, nós é que temos que agora tomar os remédios necessários para alterar essa situação. Mas, sinceramente, não tenho uma visão nada catastrofista ou fatalista de que vai haver agora aqui uma espécie de degenerescência. Não, vai haver uma fase difícil, mas também empolgante ao mesmo tempo. E, portanto, há muitas desvantagens, e são muito maiores as desvantagens de ter que trabalhar com maioria absoluta do que não ter de trabalhar. Sobre isso não há dúvidas. Mas há algumas vantagens nisso. E uma delas é de se poder fazer realmente uma, digamos, reconstituição e recomposição e relançamento do partido com um cuidado e com uma... eu diria, com raízes na sociedade civil que de outra forma seria muito difícil fazer. Portanto, há que aproveitar as desvantagens e torná-las, as fraquezas em forças, as desvantagens em vantagens. Mas a verdade é que, na altura do professor Cavaco Silva, não havia tantas alternativas à direita do PSD como há agora. Não, mas havia alternativas à esquerda do PS. Certo? Até houve uma que era o PRD, que entretanto desapareceu e que até era terrível, que era 18-20. Portanto, mas houve depois espaço para o PSD crescer, não é? Está bem, mas eu não estava a falar do PSD. Estava a falar do PS. Que o PS é que estava na oposição, é o que é comparável connosco. E, portanto, havia o Partido Comunista à esquerda, havia o PRD, e, portanto, atenção, vamos cá ver. A política é volátil, sem dúvida, mas eu acho que há todas as condições para o PSD regressar a ser um partido central. Mesmo assim, o resultado é mau, o que é que nós tivemos, é um mau resultado, temos que assumir isso, mas na Europa são poucos os segundos partidos e são poucos os primeiros que têm 27%. Portanto, a base de recuperação, apesar de tudo, é uma base que não aponta para esse fatalismo de uma queda, digamos... diria eu... abrupta, uma erosão... Sim, uma queda, no fundo, que até acho que nem seria abrupta, seria progressiva, não é? Portanto, sinceramente, acho que isso está totalmente fora do horizonte, está completamente nas nossas mãos reverter esse jogo e tenho a certeza que isso vai acontecer. Eu até vou usar assim uma expressão um pouco dos anos 60 e 70 e até muito da esquerda, temos um futuro radioso à nossa frente. Vamos mudar de assunto. Há pouco já abordou um pouco a questão da guerra da Rússia na Ucrânia. Em relação a esta invasão, que consequências é que julga que já está a ter, mas que consequências é que poderá ter a prazo para os portugueses? Já estamos a ter consequências, por exemplo, no preço dos combustíveis, da eletricidade. Como é que isto se trava? Até onde é que isto vai? Quer dizer, eu acho que não se vai travar tão facilmente. Sinceramente, eu estou muito pessimista quanto à evolução da situação. Espero estar totalmente enganado, mas estou pessimista. E quando digo isto é da situação internacional. Que depois isso significa que este ciclo negativo do ponto de vista económico se vai prolongar, não é? Portanto, esse é o efeito logo seguinte relacionado com a sua pergunta. Portanto, o que eu diria é o seguinte, olha, eu que estou a olhar neste momento para... É evidente que nós vamos ter... Estamos a dar muita atenção à crise energética e temos que dar, até porque ela depois tem impacto sobre todos os preços, não apenas os da energia, não é? Porque depois repercutem-se no resto, mas temos também que dar à crise agroalimentar, que em Portugal está a ser um pouco disfarçada, quem ouvir os nossos responsáveis políticos, e que vai ser uma crise séria. O abastecimento de farinhas, por exemplo, cereais... Sim, de uma série de produtos alimentares essenciais, e que no fundo fazem parte do cabaz essencial dos mais pobres. E que, atenção, mesmo que, portanto, em termos de preços vai ser claro que isso vai ter uma repercussão,
E, em termos de escassez, não sei, mas vai haver escassez no mundo. E, portanto, nós podemos ter, e temos responsabilidades, por exemplo, em África, podemos ter problemas muito sérios do ponto de vista das fomes, e nós temos que pensar nisso tudo, porque se há uma coisa que esta crise mostra é que nós não estamos sozinhos, estamos todos numa crise global. Eu diria que aqui, sinceramente, eu olho aqui para a gestão interna desta crise grave, das mais graves que tivemos. Das situações de tensão mundial mais delicadas que alguma vez vivemos nas nossas vidas, mais do que na Guerra Fria, ao contrário do que alguns pensam, porque na Guerra Fria a União Soviética tinha uma estrutura de poder, que era o Partido Comunista, o Politburo, o Comitê Central, que fazia com que as coisas não estivessem na mão só de uma pessoa. E isso muda tudo. Portanto, havia um processo, havia uma estrutura. E agora nós não sabemos se estamos apenas na mão de Putin e de meia dúzia de pessoas que têm com ele uma relação informal e não um processo decisório que aponta sempre para uma lógica de responsabilidade. Portanto, isto é perigoso. Mas na nossa gestão interna, o que é que eu acho? Do ponto de vista da assunção das nossas responsabilidades perante a União Europeia e perante a NATO, eu acho que o Governo tem estado bem, para não dizer muito bem. E, designadamente, o Ministro dos Estrangeiros. Estou à vontade para dizer isto, por exemplo, porque eu acho que esteve mal na presidência portuguesa. A Secretária de Estado dos Assuntos Europeus esteve bem, mas o Ministro Santos Silva esteve mal. Mas aqui tem estado, eu posso usar as palavras, impecável, sob esse ponto de vista. Alinhado, de resto, com a União Europeia. Com a União Europeia, com a NATO, sempre alinhado, que é o que tinha que estar, mas, quer dizer, tem feito esse trabalho bem feito. Portanto, nesta dimensão, que é a gestão internacional da crise, e do lugar de Portugal, e da forma como Portugal deve tomar medidas, mas deve nos enquadramentos próprios, eu acho que o Governo tem mostrado uma maturidade e estar à altura das suas responsabilidades. Na gestão dos impactos da crise interna, eu acho que já as coisas são diferentes. Porque o Governo tem fugido a dar explicações, tudo é muito atabalhoado, portanto não há um discurso claro. Isto tem muito a ver com o Primeiro-Ministro, que, mais uma vez digo, na frente externa está bem, na frente interna eu acho que está mal. Os ministros, a Ministra da Agricultura, o Ministro da Economia, o Ministro das Finanças, não se percebe bem qual é o plano de conjuntura que existe, o plano para gerir esta contingência. No caso dos combustíveis, a novela dos impostos é uma novela antiga e o Governo não saiu disso. Quer dizer, a situação mudou dramaticamente e o Governo continua com as mesmas, com os e-vouchers e com uma série de esquemas e no ISP retira aquilo que seria o IVA e agora diz, bom, pedimos à União Europeia para baixar o IVA, que com certeza eu penso que vai fazê-lo, mas não fomos apenas nós, não é? Portanto, Devia haver medidas concertadas e devia haver uniformes na União Europeia. e devia haver, conferir, nesse aspecto, o discurso do Presidente da República na sequência do Conselho de Estado, é que é um discurso muito mais verdadeiro e sério para com os portugueses. Claro que o discurso dele é no plano dos princípios e das grandes linhas. Agora, no plano das medidas, tem de ser o Governo. E o Governo aí eu acho que está a falhar. E o que é que o Governo poderia fazer para mitigar aqui o impacto da guerra? Repare, em vários países o preço dos combustíveis foi congelado, por exemplo. Eu não estou a dizer que fosse essa a medida, mas podia ser muito mais mitigado este aumento. Claro que isso é uma medida que só pode ser aguentada durante algum tempo, mas podia ser uma primeira forma de resposta, até à espera de ver se haveria, no curto prazo, alguma solução. Como eu disse, infelizmente não estou convencido disso, mas enfim, espero que haja, mas não estou convencido. A fixação de preços, é isso? Não, poderia ter de haver, ou não, poderia não ser a fixação de preços, eu estou a dizer o que é que outros países fizeram, mas podia ser uma descida do ISP que não se quis fazer, não é? Pronto. Claramente, e que nos tinha sido dito em tempos que até seria algo que seria ajustável em função das variações do preço do petróleo nos mercados internacionais. Enfim, pronto. Portanto, esse é um aspecto. E no aspecto da questão alimentar, eu também acho que era preciso ter dado outras garantias. Pelo menos falar claro às pessoas. É evidente que o Governo não pode prever ao milímetro o que vai acontecer a seguir. Mas há aqui um conjunto há até uma forma de falar e de apresentar as questões que só isso já seria diferente. E é curioso que há um contraste muito grande entre a tal dimensão externa, em que eu acho que o Governo tem estado francamente bem, e a tal dimensão interna, em que eu acho que o Governo está um bocadinho
em palpos de aranha e a reagir muito ao sabor das contingências de cada dia. Deixe-me até dizer uma coisa, quer dizer, eu acho que aqui era importante dar logo uma mensagem sobre aquilo que nos espera e que é uma mensagem de que vamos ter que fazer alguns sacrifícios. Porque estamos numa situação de guerra. Isso é o regresso do discurso da austeridade que este governo socialista não quer fazer, como já se viu. Repare, eu não sei se é o discurso da austeridade. Aqui estamos numa circunstância diferente, mas é sem dúvida o discurso de que alguns sacrifícios nós temos de fazer. Não vale a pena, estamos a ver uma conjuntura, toda a gente vê isso, portanto, os nossos cidadãos podem ver isso no plano todos os dias, o que está a acontecer e as consequências que isso necessariamente tem sobre as nossas vidas. E, portanto, nós temos de temos de preparar a nossa opinião pública, a nossa cidadania, para um período que será um período difícil. Mesmo que as coisas agora corressem todas muito bem, e que seria aquilo que todos nós desejamos, mesmo que assim fosse, nós já tínhamos uma fatura a pagar grande só por esta instabilidade e turbulência e depois este ataque aos valores humanos mais elementares que ocorreu desde o dia 24 de fevereiro. Portanto, só isso já perturbaria, por exemplo, só para lhe dar um exemplo muito prático, na questão dos cereais produzidos pela Ucrânia e pela Rússia, enfim, porque no caso da Rússia é a questão das sanções também que aqui conta. Nós só teremos uma nova colheita no final de 2023 se tudo corresse bem agora. Portanto, isto significa que vai haver aqui uma privação, não é? Isto vai implicar uma mudança clara de todos os preços. Portanto, nós temos de estar preparados para uma economia, se quiser, de guerra ou de pré-guerra. E isso significa que nós temos que ter um discurso de grande transparência e verdade para com os cidadãos. Sim, especialmente de honestidade e de verdade. E não tentar tapar o sol com a peneira. Isso eu acho que é uma coisa fundamental. Claro que o governo poderia dizer, bem, mas nós somos um governo de transição, porque o novo governo só virá, mas como há uma maioria absoluta e o protagonista principal é o mesmo, essa razão nem sequer colhe aqui. Eu penso que ela não colheria em caso nenhum, porque estaríamos numa situação de emergência e portanto, qualquer governo que fosse teria sempre que tomar as decisões, mesmo que viesse a ser... embora pudesse articular com o futuro governo, mas teria que tomar decisões. Mas neste caso as coisas são bastante mais simples. Portanto, há realmente uma questão formal de mudança de governo, mas substancialmente aquele que é o decisor fundamental é o mesmo. E, portanto, nem sequer tem esse alibi para se refugiar quanto à gestão interna da crise. Gostava de perguntar-lhe se acha que isto vai ficar pela Ucrânia, esta expansão, esta invasão por parte da Rússia, ou acha que as repúblicas dos Bálticos também podem estar ali condicionadas e prestes a acontecer alguma coisa e, eventualmente, espalhar-se também este conflito para independentistas nos Balcãs? Se isto pode estender-se? Sim, sinceramente, eu acho que nós temos que contar com o pior. E porquê? Porque Putin... e sinceramente eu para isto tinha advertido várias vezes, eu sei que muitas pessoas não, mas quer dizer, quem convivia há 10, 12 anos, como é o meu caso, com os meus colegas polacos e dos países bálticos e romenos e checos e eslovacos, bom, sabia bem que, ou finlandeses, por exemplo, mesmo os suecos já diziam isto, todos diziam que uma coisa destas podia acontecer, e especialmente depois de 2014, muito mais. Portanto, depois da Crimeia e Donbass, em 2014. Ora bem, o que é que acontece? Putin não está a trabalhar com... Muita gente diz que, bom, ele não é racional. Eu não sei se ele não é racional. O que é a racionalidade dele é capaz de ser outra. Ele está a trabalhar para a história. Putin está a querer restaurar o Império Russo e está a comparar-se com Pedro o Grande, com Catarina a Grande, com Stalin, de alguma maneira. E, portanto, ele não se está a comparar, ele não está a competir com estes poderes de agora. E isso torna-o muito mais imprevisível do ponto de vista daquilo que seria uma racionalidade pura. E por isso é que tantos militares se enganaram, não é? Também não sei como é que se enganaram, porque eles tinham a obrigação de conhecer bem a história, mas enfim, isso é outra questão. E a União Europeia também, não é? Os líderes europeus, vá? Não sei. Havia vários líderes. Os líderes europeus de leste todos estavam à espera disto.
Mas as grandes lideranças, a Alemanha, por exemplo, e a França, o Dr. Durão Barroso no outro dia dizia que tinha havido aqui alguma complacência Certo, mas isso ao por longo parte do tempo. da União Europeia e também de alguns líderes europeus, como o Schröder. Sim, o Schröder, claramente, e também a chanceler Merkel, lá que dizia, eu tenho por uma grande admiração, mas é evidente que a decisão de deixar a energia nuclear, a decisão de aceitar o Nord Stream 2, já depois de ter o Nord Stream 1, de se pôr nas mãos da Rússia, é uma decisão que tinha uma racionalidade, mas que é uma racionalidade geoeconómica. Mas essa é uma crítica que eu sempre fiz. É que a Alemanha, na União Europeia, não fazia geopolítica. A senhora Merkel ainda queria, em setembro, aprovar o acordo de investimento com a China. Eu tive imensos problemas até dentro do grupo PPE, com os meus colegas da CDU, por causa de estar contra isso. E, portanto, é preciso perceber que isto não é apenas geoeconomia, é geopolítica. A Alemanha já o percebeu. Enfim, à custa, infelizmente, deste incidente. Mas o que eu quero dizer com isto é, nós realmente fomos complacentes, sem dúvida, mas os líderes dos países de leste sempre disseram isto. Portanto, por isso é que eles estão agora com um bocadinho, até estão muito contidos, mas I have told you, eu disse, não é? Eu tinha avisado, nós já tínhamos dito que isto ia acontecer. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte, há um aspecto que é esse, que é a racionalidade de Putin ser essa, e isso é preocupante, e a segunda é de que ele neste momento não tem nada a perder, compreende? Porque ele neste momento é um pária internacional. E como é um pária internacional, o risco que há é de ele não ter nada a perder. E, portanto, sinceramente, eu acho que nós temos episódios muito preocupantes. O bombardeamento das bases da Ucrânia junto à fronteira com a Polónia. Neste momento há muito medo das bases que existem junto à Eslováquia. Esse é um aspecto. Eu penso que a Moldávia é um país muito vulnerável, do meu ponto de vista é o mais vulnerável por causa da Transnistria e porque não é membro da NATO e, portanto, é talvez o mais vulnerável e porque foi uma república soviética. E depois, evidentemente, que os países bálticos estão também sempre numa situação. E, portanto, por causa do corredor, especialmente que vai da Bielorrússia a Kaliningrado, ou enclave Kaliningrado, não é? Portanto, nós temos aqui, de facto, e depois temos, como disse muito bem, ainda ontem eu estive 2 dias inteiros só com a Bósnia-Herzegovina, porque sou relator permanente para a Bósnia-Herzegovina, que é depois da zona do enclave Kaliningrado, a zona com certeza mais problemática neste momento. Em termos de paz e de estabilidade, por causa da interferência russa numa das duas entidades da Bósnia-Herzegovina, que é chamada República Sérbica, dos bósnios sérvios, que claramente estão ao lado da Rússia e onde a Rússia tem uma influência muito grande. Aliás, nos Balcãs em geral. Também tem no Montenegro, tem na Sérvia. As manifestações na Sérvia todos os dias são manifestações pró-russas, ou há pelo menos manifestações relevantes a favor da Rússia. Os voos de Moscou continuam-se a fazer através de Belgrado. Portanto, enfim, há aqui, de facto, riscos muito grandes. Eu não estou a dizer que as coisas vão piorar, no sentido, vão para o cenário pior, não é isso que eu estou a dizer. Eu só estou a dizer que esse risco existe. E que existe com maior gravidade do que no tempo da Guerra Fria. Porque no tempo da Guerra Fria havia uma coisa que nós sabíamos. O poder americano e o poder soviético eram responsáveis. Porque as cadeias de poder não pertenciam apenas a uma pessoa. E agora, neste momento, nós não sabemos exatamente qual é o mecanismo de decisão que está no Kremlin. Não é com certeza do Comitê Central e do Politburo do Partido Comunista da União Soviética. E isso é um fator de incerteza e de imprevisibilidade que para nós é muito preocupante. Só gostava de lhe fazer mais uma pergunta. O Papa Francisco enviou 2 emissários, 2 cardeais, à Ucrânia para um esforço de diplomacia também. Zelensky também já pediu ao próprio Francisco que se deslocasse à Ucrânia. Que papel é que o Vaticano pode ter aqui neste conflito, tendo em conta até que Putin conta com o apoio do Patriarca de Moscovo, da Igreja Ortodoxa? Que papel é que o mundo não secular pode ter aqui? O papel é um papel importante. O Vaticano tem, aliás, uma tradição de diplomacia muito grande. Uma das razões pelas quais eu defendo que o Vaticano deve continuar a ser um Estado é justamente porque a Igreja Católica tem uma tradição diplomática muito grande e que seria muito mais dificultada se não tivesse uma organização estatal a suportá-la. Agora, eu penso que há boas relações com a Igreja Ortodoxa a vários níveis, embora com a de Moscovo seja um pouco mais problemática e que, obviamente, o Papa pode ter aqui um papel. Pode, sem dúvida, ter um papel. Agora, as posições estão muito extremadas.
E a Igreja Ortodoxa Russa, e isso é notório não apenas no caso ucraniano, onde foi criada uma Igreja Ortodoxa autocéfala, e isso criou um grave cisma dentro dos ortodoxos que obedeciam ao Patriarcado de Moscovo. Isso é claro também na Sérvia e até no Montenegro. Portanto, em que realmente é claro que estão muito ligadas ao poder temporal, ao poder político. E isso dificulta muito esta mediação interreligiosa. Quer dizer, a mediação interreligiosa seria muito facilitada se o Patriarca de Moscovo não estivesse tão enfeudado ao poder político do Kremlin. Porque ele então aí era uma força, digamos, da sociedade civil, não é? Que podia mediar ele próprio dentro da Rússia um pouco essa posição. Portanto, eu acho que, sinceramente, olhando, e julgo ter algum conhecimento, até muito mais pela experiência dos Balcãs do que pela experiência da Rússia, mas do que como funciona a Igreja Ortodoxa e as Igrejas Ortodoxas, especialmente ligadas a Moscovo, eu acho que aqui o Papa pode ter um papel mediador, mas não será tanto pela linha religiosa, mas mais pela linha política, como teve em muitos conflitos no mundo, que Cuba, até não tinham por exemplo. nenhuma dimensão religiosa. Como Cuba, não é? Como Cuba, por exemplo, enfim, e não só, e como muitos outros. A diplomacia vaticana é extremamente discreta e faz imensas coisas que ninguém vê e que têm tido imenso sucesso. Está terminado este Hora da Verdade. O nosso convidado foi o eurodeputado Paulo Rangel, a quem eu mais uma vez agradeço. Voltamos na próxima semana.